Fala galera, tudo bem? Giro de ideias começando. Quem vos fala, Dodô, o seu host preferido. E ao meu lado, o nosso co-host Thiago Lima. Thiago, tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, como é que tá? Tudo na paz. Faz tempo que a gente não se vê por aqui, hein? Faz tempo, né? É, a galera mas... tá vindo, os outros. Tá tendo o giro entre nós, né? Tá tendo giro, exatamente. Gente, 13º episódio. Hoje um tema muito legal. Eu, como sempre, vou aprender bastante, né? Tendo aí o network com os convidados. E também, né, aprender mais um tema, mais profundamente ali. E o Thiago, né, que trouxe esse tema, esses convidados. E eu tô bem feliz, né, com esse episódio. E tenho certeza que a gente vai contribuir muito pra audiência. E, Thiago, tá tudo certo? Tá tranquilo? Tudo certo. Como sempre, a ideia do meu papel aqui no grupo, no Giro de Ideias, é trazer o pessoal da área acadêmica, tirar um pouco aquela linguagem rebuscada da academia e trazer uma linguagem de mais fácil acesso, digamos assim, pro pessoal, tá? E o tema de hoje eu acredito que vocês vão gostar. Não tenho dúvida. O Thiago, ele nos desafia, né? Então, todos os temas que ele... todos os temas que ele traz, a gente fica... Thiago, o que eu falei, né, do roteiro? Eu falei, é um TCC. Eu brinquei com isso. E eu dei uma lida ali, eu falei, cara, mas eu vou manter a minha essência, né? Que é trocar o bate-papo ali no espontâneo, né? Que acho que a gente contribui muito, mas eu fiz um overview do tema. E bora, né, Ti? Bora. Acho que já deu, Dudu, né? é um menino jogador, né? Eu faço meio de campo ali e solta. Não, mas a gente que é mais tímido, assim, da parte técnica, ainda bem que tem o Dodô pra deixar o assunto mais solto. Não, mas tem alguns temas aí que eu fico... eu já refleti muito, né? O tema que você trouxe de climatologia. Sim. Eu fiquei bem pensativo, né? Teve até a questão ali social, né? Que eu aprendi que tem também. Mas é isso, gente. É só aquele bate-papo pra, né? Dar uma soltada. Vamos apresentar, né? Os convidados, né? Quer falar alguma coisa antes, Ti? Uma leve introdução, que o tema hoje será especulação imobiliária e política habitacional, né? Os convidados eles vão tratar melhor disso, mas quando a gente fala de especulação imobiliária, a gente pode falar de diversas formas, né? E o mais comum, o senso comum que tem por aí, que o pessoal olha a especulação imobiliária como uma forma de lucro, né, apenas. Mas a especulação imobiliária tem muito impacto na sociedade hoje, né? Principalmente para a maior população que não consegue ter acesso a uma habitação de qualidade, né? Não é à toa que 16 milhões de pessoas hoje no país vivem em áreas de favelas e comunidades urbanas. Então, a ideia hoje é trazer essa crítica, né? Qual o impacto da especulação imobiliária para essa população que sonha em ter a casa própria, né? Que está na nossa Constituição e que o Estado não consegue... Ou, na verdade, é um projeto, né? Eu acredito. Os convidados talvez respondam melhor depois. É um projeto para que seja desigual e combinado dessa forma, né? Legal. Então, o Thiago já adiantou pra gente o tema, né? Obrigado, Thiago. Então, cara, vamos lá, né? Que o programa tá ansioso. Mas antes, pessoal, se vocês estão gostando do nosso conteúdo, curtam, compartilhem, né? Manda pro amiguinho ali e fala, cara, gostei ali do tema, eu não conhecia, né? Porque ajuda a gente também, né? A nos motivar, né? A continuar com o Giro de Ideias ali e trazendo temas diferentes e também tragam sugestões, né? Se vocês pensam, né? Douglas, eu queria... Douglas não, Dodô, né? Mais fácil. Dodô, Thiago, Marcelo também que não tá aqui hoje, o Lucas. Entre em contato com a gente ali no próprio Instagram ou no YouTube, sugerindo, né? Algum assunto e a gente vai atrás de uma pessoa especialista que tem a propriedade para falar do tema e a gente convida, né? E aí traz pra vocês esses episódios aí que vocês né, gostariam de ver aí, tá bom? Então curtam, se inscrevam no canal, que é muito importante, acompanhem também no Spotify, tá bom? Só um recadinho pra gente aí. Então bora lá, né, Ti? Bora lá. Desculpa, se inscrever, que nem o Dodô falou, é muito importante pra gente manter a perpetuação do Giro de Ideias. Tá? Perfeito. É isso. Gente, então eu apresento vocês, o Rodrigo e o Bruno. Primeiramente, o Thiago vai apresentar o Rodrigo. Mas, gente, né, perguntar se eles estão bem. Primeiramente, o Bruno. Bruno, tudo bem? Tudo bem, Dodô. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Thiago. Um prazer todo nosso. Prazer você estar aqui, tá? Obrigado por aceitar nosso convite. Rodrigo, tudo bem? Tudo jóia, gente. Tudo Dodô, Bruno. Ou Bruno não, né? O Dodô e o Thiago, né? E obrigado pelo convite também. É sempre importante estar falando com uma audiência mais ampla, né? Sim, legal. Tá levando aquilo que a gente faz para pessoas que estejam no âmbito também extra-acadêmico, né? Eu acho
louvável aí a iniciativa de vocês. Com certeza. E a gente agradece pelo tempo de vocês, né? Por aceitarem o convite e contribuir, né? Com a nossa audiência e com o nosso podcast também. Bom, eu vou apresentá-los, né? Então a gente vai dividir aqui para ficar mais legal, né? O Thiago primeiro vai apresentar o Rodrigo. Ti, por favor, pode apresentar esse currículo extenso deles, né? Primeiro você começa com o Rodrigo e depois eu vou no Bruno. No mundo acadêmico, né? A gente não pega o Lattes, porque é gigantesco. A gente faz um resumo aqui da trajetória acadêmica deles e com o que eles trabalham. Bom, o Rodrigo Altair Pinho, que está aqui na minha frente, ele é sociólogo pelo Centro Universitário Fundação Santo André, 2002, mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, desde 2007, professor da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo, atualmente é doutorando em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, tem experiência na área de geografia, com ênfase em geografia urbana, né, que é o que a gente vai discutir muito aqui, dedicando-se aos seguintes temas de pesquisa: produção imobiliária habitacional e o papel das finanças na produção e reprodução do espaço urbano. Que currículo, hein? Extenso. Eu, na minha frente, tenho o Bruno Reis, né? Vou apresentá-lo. Que currículo, hein, Bruno? Vou começar aqui. Me corrija se eu estiver errado, tá? O Bruno Reis, pessoal, ele é professor da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e doutorando em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, mais conhecida como USP. Ele concluiu o mestrado junto ao Instituto de Economia da Unicamp no ano de 2019 e a graduação em Geografia na Unesp, campus de Presidente Prudente, em 2016, tendo realizado estágios de pesquisa na Espanha e na Alemanha sobre temas relacionados à produção do espaço urbano, dinâmicas imobiliárias, questão habitacional e financeirização da economia. Tá certo, Bruno? Correto. Até travei ele no final. Trava-línguas, né? Financeirização. Exatamente. Acho que é a primeira vez que eu vou ler essa palavra. Exato. Mas tudo certo. Bom, apresentados, né? Exatamente. Agora vamos ao tema, né? Que acho que é a gente fica ansioso para começar, né? Extrair ali deles o que eles conhecem, né? E trazer toda a experiência aí do tema. E o Thiago também vai contribuir bastante. Eu, como sempre, né? As minhas dúvidas eu vou tirando durante o programa, né? Mas bora lá. Eu vou fazer a primeira pergunta. Fica à vontade. Beleza, Ti? Bom, respondam em ordem que vocês preferirem, tá? Vou soltar aqui a primeira pergunta. Pessoal, tanto pro Bruno e Rodrigo, o que é, né, a especulação imobiliária? E vocês poderiam dar exemplos de como isso funciona? Quem quiser começar, fica à vontade, tá? Vamos lá? Posso começar? Pode, por favor. Bom, especulação imobiliária, né, do ponto de vista da etimologia do termo, né, podemos dizer que é o ato, né, de a partir de uma posição ou circunstância obter vantagens, né? Então é importante a gente lembrar que o ato de especular, né, ele acontece, né, com frequência de várias maneiras, né? Tanto do ponto de vista político e econômico, né? Mas o mais frequente é, por exemplo, especulação no mercado financeiro, né? Especula-se com ativos financeiros, ações, moeda estrangeira, né? De modo que se compra a um determinado preço, espera-se o aumento desses preços, uma valorização, para que depois se venda para obter esses ganhos, né? Então, esses são ganhos do tipo especulativo. Quando a gente se refere à especulação imobiliária, propriamente dita, a gente está se referindo a essas vantagens a partir de propriedades de imóveis, né? Seja ela terrenos ou imóveis edificados, né? Apartamentos ou casas. Então, do ponto de vista dos exemplos, o que a gente poderia estar elucidando, né? Um caso emblemático em São Paulo é um volume muito grande de imóveis desocupados ou vazios no centro da cidade, né? E isso faz, ou seja, né, não significa que não haja demanda por esses imóveis, né? Significa que as expectativas que os proprietários possuem em relação à valorização, ao aumento do preço desses imóveis, faz com que eles mantenham esses imóveis sob seu controle, ao invés de colocá-los no mercado, né? Um outro exemplo também, já mais atual e que tem gerado bastante repercussão, né, foi o anúncio feito pelo governador do estado sobre a possível saída da sede do governo, que está no Morumbi, para o centro da cidade, né? Isso automaticamente mexeu com as expectativas de muitos proprietários de imóveis dessa região,
porque estamos falando de um volume de recursos, né, enorme, que impactaria diretamente, né, o preço desses imóveis, mas também afetaria a vida de milhares de pessoas, né, que muitas delas teriam que desocupar esses imóveis e seriam expulsas dessa região, né? Então, em linhas gerais, eu poderia dizer que esse é um caminho para a gente pensar a especulação imobiliária, tá? Legal. Sim, complementando um pouquinho o que o Bruno colocou, né? Quando a gente fala em especulação imobiliária, existem diversos processos, né, que podem se enquadrar dentro dessa especulação imobiliária. Comumente, né, esse termo é colocado de forma genérica, né, quando se fala em especulação imobiliária. Então, uma das características da especulação imobiliária é justamente a retenção de imóveis ou terrenos em áreas de potencial valorização, né, aguardando uma potencial valorização, que muitas vezes essa valorização ela ocorre em função de uma expansão de uma fronteira imobiliária para determinadas áreas da cidade, que o Estado, por vezes, também acaba por levar infraestruturas a essas áreas que vão se tornar valorizadas. Ou então, ela pode ocorrer em áreas que já foram valorizadas, se desvalorizaram e que estão voltando a se valorizar. Então, ou seja, através do ganho de diferenciais de renda com a retenção desses imóveis. Então, os proprietários, muitas vezes, eles aguardam por isso. Isso tem um termo que é cunhado por um geógrafo americano, o Neil Smith, né, que ele fala em rent gap, né, que são esses diferenciais de renda que são obtidos através da retenção. Mas nem sempre toda essa situação do imóvel não estar sendo utilizado, muitas vezes nem é uma especulação imobiliária propriamente dita, mas existem uma série de problemas também que são circunscritos à questão da propriedade privada, como alguns embrólios judiciais, né? Imóveis que são objetos de inventário, que não conseguem ser realizados em função de não haver um consenso familiar. Então existem muitos imóveis que não é porque o proprietário está retendo aquele imóvel porque ele anseia obter ganhos, né, de valorização, mas sim é porque a própria propriedade ela se encontra em tantos embrólios ali que ela acaba deixando de cumprir a sua função social, que é prevista na Constituição, né? A gente não pode ter nenhum imóvel na cidade que não esteja cumprindo uma função social, seja ela qual for, né? Seja ela comercial, habitacional, né? Enfim, o imóvel ele não pode ficar ali parado esperando, por exemplo, uma potencial valorização, né? Que geralmente é tratada como especulação imobiliária. Mas eu acho que mais do que encerrar e nominar as coisas, é preciso entender os processos. Quando eu falo de especulação imobiliária, do que eu estou falando, né? O que eu estou entendendo como uma especulação imobiliária? Porque como o Bruno trouxe, por exemplo, o Bruno trouxe questões relacionadas a títulos financeiros que giram, que são lastreados em imóveis. Eu já trago, por exemplo, essa questão de obtenção de diferenciais de renda. O que eu estou chamando de especulação imobiliária, né? Porque senão acaba se tornando um termo inócuo, né? Um termo um pouco vazio, que ele não traduz toda essa complexidade de elementos aí que podem abarcar a denominada especulação imobiliária. Já uma aula já, né? Já. Eu ouvi algumas coisas ali que me chamaram a atenção. Eu acho que, de certa forma, eu já devo ter feito uma especulação imobiliária, mesmo sem saber do que eu estava fazendo ali, né? Mas eu trago uns exemplos aí ao decorrer do assunto. Ti, quer complementar alguma coisa do que eles falaram? A gente... Só pro leitor, para quem tá nos assistindo, a gente sempre monta um roteiro antes, né? Para ter um norte. Eu vou até pular um pouco, já que vocês falaram da função social da propriedade, né? Em linhas gerais, pelo que a gente compreendeu aqui, é que uma propriedade ela não pode ficar lá parada, sei lá, esperando garantir algum valor por meio de melhoria de infraestrutura, por meio de um metrô que vai passar ali perto, para depois o dono daquela propriedade utilizar desses serviços, né, dessa valorização e lucrar em cima disso. Acho que isso entra na função social, que nem você falou, que é da Constituição de 88, né? Uma propriedade tem que exercer função social. O que seria? Me corrija se eu estiver correto, tá? Você tem uma propriedade, não sei o que você vai fazer. Você vai construir um prédio, um shopping, um parque. Tem que ter uma função social, certo? Seria mais ou menos isso quando vocês falam que uma propriedade ela não pode ficar ali parada esperando a especulação. Ela tem que ter alguma função social. E por que eu estou perguntando isso? Porque se o proprietário ele exerce isso, ele pode perder
a titulação dessa propriedade por meio das leis brasileiras e ser pago com títulos da dívida pública, por exemplo? Sim, né? Quer falar, Bruno? Um pouquinho? A legislação brasileira, ela contempla, né, essa questão da função social, né? Nós vamos refletir um pouco sobre isso, né? A questão é a aplicação prática da lei, né? Existe aí vários desafios nesse sentido. A Constituição Federal de 88, como você mencionou, já prevê, né? Já fala sobre a função social, mas depois, com o Estatuto da Cidade, no ano de 2001, também colocou como um princípio geral, né, de que as políticas urbanas devam priorizar o interesse coletivo em detrimento do individual. E, por fim, um terceiro instrumento jurídico, né, legal, que também contempla a função social da propriedade, são os planos diretores, né? Na prática, é através do plano diretor que é possível fazer frente a esses processos de especulação imobiliária, né? Através de alguns instrumentos, né? Então, o primeiro deles seria a notificação, né, do proprietário. A partir de 3 anos que o imóvel está desocupado, portanto, o proprietário é notificado dizendo que esse imóvel não está cumprindo com a sua função social. Então, ele precisa alugá-lo, vendê-lo, se for um terreno, desenvolver esse terreno, né? Colocar benfeitorias. Depois desse período, ele já encontra-se numa situação de irregularidade, né? Então, a partir daí, poderia aplicar-se o imposto progressivo, IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, progressivo no tempo, né? A ideia é de que esse IPTU progressivo no tempo faça com que se torne uma situação insustentável para o proprietário, ou seja, a cada ano vai ficando mais caro, que para ele vai acumular uma dívida que ou ele tenha que alugar ou vender aquele imóvel para que ele não fique parado, né? E por fim, né, se nenhuma dessas duas medidas surtirem efeito, a terceira e última opção seria a desapropriação desse imóvel, né? Isso por meio de títulos da dívida pública, né? Então, nós temos instrumentos jurídicos, né, que contemplam essa função social. No entanto, no Brasil, o que nós vemos na prática é a dificuldade em cumprir com essa lei, né? E aí existem alguns questionamentos, né? Muitos cursos de direito, por exemplo, não contemplam a disciplina de direito urbanístico, né? Ou também Então, muitos desconhecem a legislação urbanística, né, sobre a função social da propriedade. Mas também existe os lobbies, né, os conflitos de interesses, né, porque o Dodô comentou o caso, né, particular de, pode ser que eu tenha feito uma especulação. Aqui é muito importante a gente diferenciar, né, o que é o cidadão, um indivíduo comum atuando, né, de quando a gente fala de grandes proprietários, né. No caso da cidade de São Paulo, particularmente, né, já é sabido de que muitos desses imóveis ociosos, desocupados e vazios, eles estão na mão de grandes proprietários, né, que vem acumulando aí por meio de herança e envolve questões de espólio, realmente, mas muitos estão lá com a intenção de que haja um grande projeto urbano, uma intervenção por parte do Estado que vá fazer com que haja uma melhoria na infraestrutura urbana local. Daquele bairro, daquele distrito, né? Exatamente, para que no momento oportuno ele regularize a situação desse imóvel, recolha os impostos e daí tire proveito dessa situação, tá? Complementando um pouco, né, o Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, que traz tudo isso que o Bruno falou. Por exemplo, na área que eu estudo, que é o centro de São Paulo, só agora em 2024, 5 imóveis foram efetivamente desapropriados. Então é um processo longo, desde o processo de notificação, né, que a Prefeitura de São Paulo, né, eu estou falando especificamente dessa área da cidade, né, e da cidade como um todo, né, você apresentar um projeto do que você vai fazer com aquela propriedade que está subutilizada ou inutilizada. Então a Prefeitura te dá 1 ano para apresentar um projeto e mais 1 ano para execução desse projeto, né? Caso isso não ocorra, aí são cobradas as tarifas de IPTU progressivo, né, até que haja essa desapropriação. E só agora em 2024, 5 imóveis foram desapropriados no centro de São Paulo. E esses imóveis, eles darão origem à habitação de interesse social da faixa 2. E aí uma coisa também que é interessante a gente discutir aqui, quando a gente fala em função social da propriedade, né, mas função social da propriedade para quem? Né?
É porque entra na faixa 2, né? Você poderia explicar para o pessoal a faixa 2, Rodrigo? O que é isso? A faixa 2, ela contempla mais ou menos, eu não vou falar em termos de salários mínimos, mas uma renda em torno de R$ 4.200 até mais ou menos R$ 8.500, o que dá de 4 a 6 salários mínimos, né? Mais ou menos isso, né? Só para o pessoal, desculpa te interromper, Rodrigo, o pessoal também ter uma informação junto com essa, para acompanhar seu raciocínio. Segundo os dados do DIEESE, 90% da população brasileira vive com teto de R$ 3.300 aproximadamente, tá? Então a gente está falando de menos de 10% da população brasileira que se enquadra nessa faixa 2 que você acabou de falar, certo? Exato. Então é justamente nessas áreas que estão dotadas de infraestrutura urbana, transporte, edifícios já construídos e tal, né? Que as pessoas não estão tendo acesso a essa centralidade urbana, porque os projetos habitacionais que são desenvolvidos nessa área, eles não são voltados para essa camada da população que precisa, né, ocupar áreas, né? Então a gente tem, por exemplo, uma situação, uma contradição, né, muito grande em um monte de pessoas em situação de rua no centro de São Paulo. Por outro lado, você tem um monte de imóveis inutilizados, subutilizados, que estão agora voltando a ser reinseridos, né, nesses circuitos de valorização imobiliária através de um projeto chamado Requalifica Centro, que a Prefeitura de São Paulo instituiu desde 2022. Só que são imóveis que estão sendo produzidos por uma classe média alta, e que muitas vezes esses imóveis também, por serem financiados por fundos de investimento e fundos de investimento imobiliário, né, quando prontos, eles são adquiridos por gestoras de ativos financeiros que concebem essa habitação que, em tese, está cumprindo uma função social, né, mas que ela vai ser posta no mercado voltada a estratos da sociedade que passam longe da população que mais precisa. Passam muito longe. E aí a gente também tem que discutir a função social da propriedade para quem? Está cumprindo uma função social? Está cumprindo uma função social, mas não necessariamente para quem precisa da moradia, da habitação. Que é a massa populacional mesmo. Né? E é muito interessante você ter falado, eu não sabia, apenas 5 imóveis em 2024, é isso? 5 imóveis, inclusive tenho até aqui as informações. Porque são 590 mil imóveis vazios só na cidade de São Paulo. E eles desapropriaram, no caso o Estado, né? Apenas 5. No centro. No centro. Isso. E detalhe, a gente entra numa outra escala, que não foi para uma função social para quem de fato está na base da pirâmide social, digamos assim. Foi para essa faixa 2, projetos para classe média alta, certo? Seria mais ou menos esse o raciocínio. Exatamente. Mas esse número é um grande feito? A gente pode olhar assim, mesmo que tenha sido para faixa 2, que entendo eu que não deveria ser, né? Para essa faixa 2, mas essa quantidade que aconteceu é pouco ou tá tendo uma evolução nessa questão da lei ser aplicada ali mesmo, né? Porque o número que o Thiago trouxe é muito discrepante, né? Perto do que aconteceu e do que ainda poderia ser revisto, né? Ou não, tá tendo uma evolução e... Então, é muito pouco, né, Dodô? E ele acaba sendo redundante porque é um tipo de habitação que ela já vem sendo produzida via mercado. Se você for pegar toda a produção habitacional que foi realizada no centro de São Paulo ao longo dos últimos 15 anos, ela também foi produzida para esse segmento populacional, né? Vamos dizer HIS 2. Inclusive, a gente até tem um problema aí que aflorou na mídia de pessoas de maior poder aquisitivo que não se encontram nessa faixa que eu falei dos R$4.200, R$8.500, que acabaram adquirindo esses imóveis que eram imóveis que nem eram para elas. São pessoas ricas, que muito caso, ricas que compraram esses imóveis para colocá-los em locação para obter rendas imobiliárias, e isso agora está tendo um grande problema porque as pessoas têm uma dificuldade, por exemplo, de registrar esses imóveis. Porque quando você vai registrar e você vai comprovar a renda, o cartório vai dizer: esse imóvel não foi construído para você, né, para sua faixa de renda. Então existe um problema muito grande. Só que como a propriedade ela tem diversas nuances assim, pode ser também, eu estava conversando inclusive ontem, eu estava no cartório, no 5º cartório ali
da Consolação, conversando com o tabelião lá, pode ser que muitas pessoas sequer registrem esses imóveis. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas qual o problema de você não registrar um imóvel? O problema de você não registrar um imóvel no seu nome na hora de você for comercializá-lo, né? Mas se você resolver ficar por esse imóvel para colocar no mercado de locação, tal, você fica ele irregular em termos de papéis, né? De certidões, de que realmente aquele imóvel é seu, mas você vai levando isso. E é o que é a propriedade no Brasil, de certa forma, a regra é essa irregularidade, né? Assim, se a gente for analisar as periferias, as formas de ocupação, assim, muitos imóveis sequer possuem registros, né? Então, só que também a gente, veja bem, a gente não pode atribuir somente isso a formas de ocupação subnormais, irregulares, né? Como o IBGE tratava, mas também isso está sendo feito nesses imóveis, por exemplo, como forma de burlar a lei. E a prefeitura está buscando ir em cima disso. Só que o problema muito grande é que ela deixou essa fiscalização a cargo dos incorporadores. Então, eu, incorporador, quando você vem comprar o meu imóvel, cabe a mim analisar se você está dentro da faixa de renda a qual aquele imóvel foi projetado, construído, né? Mas aí é dar o galinheiro pra raposa cuidar, seria isso, né? Então, né? E aí tá dando no que tá dando, aí que a gente tá vendo que, né? As coisas foram desvirtuadas, e esses imóveis foram imóveis que foram beneficiados, por exemplo, com a ausência do pagamento da outorga onerosa, do direito de construir, que é o fato de você construir além do permitido, num gabarito, numa determinada área. Então você acaba não pagando a mais por isso. Consequentemente, você não pagando a mais por isso, você vai construir um número maior de unidades e que vai reverter isso em lucro, né? Só que qual que seria a contrapartida social? Você produzir um tipo de empreendimento que, em tese, promoveria um adensamento populacional nessas áreas da cidade, que são as áreas dotadas de maior infraestrutura, que são chamados os eixos de estruturação urbana. Só para dar uma ilustrada, assim, o que a prefeitura entende, né? O plano diretor da Prefeitura de São Paulo, de 2014, né? Que foi revisado agora em 2023, ele entende esses eixos de estruturação urbana como as principais avenidas. Então, a Avenida Rebouças, se vocês passam por lá, vocês notam que ela está praticamente fechada, né? De torres de ambos lados. Por quê? Porque é um eixo dotado de transporte público, né? Diversas linhas de ônibus, próximo às estações de metrô e tal. Então, a ideia do plano diretor, a intenção é muito boa, de você atrair pessoas para ocupar essas áreas. Mas o que a gente tem observado é que nem sempre ocorre um adensamento populacional, mas sim apenas um adensamento construtivo, porque são pessoas que compram aquilo lá ou para colocar no mercado de locação e obter rendas, ou pessoas que nem sequer moram em São Paulo e que querem ter um imóvel compacto, porque quando eu venho a São Paulo eu tenho um lugar para ficar, né? E aluga no Airbnb, em outras plataformas. Uma série de situações. Acho que é o que mais acontece hoje. Por vezes também acabam criando uma população flutuante nessas áreas. Então, ou seja, essa dita centralidade dotada de infraestrutura, ela é ocupada de formas muito distintas daquilo que ela foi concebida, que era das pessoas poderem usufruir da cidade, né, e das infraestruturas urbanas de forma a tornar a vida delas mais cômoda, né, e mais viável, né, numa cidade de uma dimensão como São Paulo, por exemplo. Ou seja, a ideia que segundo o plano diretor, né, que era de trazer populações de baixa renda para locais da cidade com infraestrutura, para dar acesso e maior mobilidade para as pessoas de baixa renda, porque elas também têm direito a consumir e a usufruir da cidade. Isso não está ocorrendo, né? Não se efetivou. Tanto é que a faixa 1 da habitação de interesse social, que são até 3 salários mínimos, né? Uma renda abaixo de R$4.000, é muito difícil você encontrar isso em áreas centrais. Devido ao alto custo da terra, né? São áreas em função desse alto custo da terra, para compensar a utilização, você tem que construir gabaritos mais elevados. Só que essas tipologias de gabaritos esses empreendimentos com gabaritos mais elevados, eles pressupõem uma série de coisas, de elevadores, tal, que acabam encarecendo, né, o custo de condomínios e acabam dificultando também que esse tipo de imóvel ele seja produzido para essa faixa de renda. No centro, pelo que eu sei, eu acho que a único que se aproxima mais foi de uma
uma ocupação existente ali na Luz, na Avenida Prestes Maia, uma ocupação histórica, inclusive, que está lá desde os anos 80, e que um programa chamado Portas Abertas, que inclusive agora a Prefeitura de São Paulo, o prefeito aí, Ricardo Nunes, ele promoveu a requalificação, retrofit, né, deste imóvel, mas voltado para um movimento de luta por moradia já organizado. Foi toda uma discussão coletiva lá, mas mesmo assim eu não sei dizer se esse tipo de empreendimento está voltado para HS 1 ou 2, né? Talvez seja 1, por se tratar de uma ocupação, mas isso é muito pontual ainda, é algo que está ocorrendo assim, frente à demanda que se tem por habitação dessa faixa de renda. As iniciativas, elas estão começando a despontar, mas elas ainda estão bem distantes assim do ideal, né? Assim, para promover o acesso mais democrático à cidade. E só para complementar um pouco essa discussão, sem alongar muito também, porque acho que foi colocado aqui vários pontos muito interessantes, mas o que me chama a atenção é algo que realmente, né? O plano diretor estratégico de São Paulo de 2014, na teoria, realmente ele tinha essa intenção de voltar a ocupar as áreas centrais, né, as centralidades. Então, próximo ao metrô, etc. Então, a gente precisa entender o centro da cidade como o lugar onde, historicamente, houve mais investimentos ao longo do tempo, né? Então, portanto, onde tem mais infraestrutura, etc. Isso, na teoria, é ótimo. Eu acredito que esse seja o caminho, né? Acontece que, na prática, né, o que nós vimos foi que o público beneficiado, né, por todas essas mudanças, né, esses novos empreendimentos que estão sendo construídos, acabou não sendo o público que a gente gostaria, que está longe, que precisa pegar 2 horas de condução, porque o centro também é o lugar onde concentra o trabalho, né? Então, acabou que quem se beneficiou, né, de todas essas transformações, acabou sendo um público que não precisava e que acabou aproveitando a oportunidade dos benefícios, seja da política habitacional estadual, né, ou nacional, para acabar investindo em imóveis, né? Então, como foi colocado aqui, né, a pessoa já tem onde morar, mas por conta das condições favoráveis, né, de ter a solvência que o mercado demandava, né, e acabou comprando um imóvel e não para morar, né, mas para investir, né, como uma forma de locar ou depois esperar ou aumentar os preços para estar vendendo, né. Então isso de certa forma acabou aprofundando um pouco mais aquele processo que a gente já conhece, né, de acesso à cidade, né, porque se a gente olhar do ponto de vista, principalmente considerando as experiências internacionais, né, a gente precisa entender que a lógica do gasto público, né, é muito custoso para o Estado ficar urbanizando, expandindo o tecido urbano. E a gente aposta historicamente nesse caminho, né? Então, todo loteamento novo que se abre na franja urbana, para o Estado é caro você construir saneamento básico, eletricidade, creches, escolas, hospitais, sendo que já existe uma área consolidada com todos esses benefícios, transporte público, acesso à cidade, a teatro, a metrô, enfim, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente pensar, né, em quem realmente tem acesso à cidade, né, porque depois a gente pode conversar um pouco mais, né, que uma coisa é o acesso à moradia, né, e outra coisa é o acesso à cidade também, né, porque não adianta muito diferente. São coisas diferentes para a gente pensar. Eu tô raciocinando muito aqui, né? Minha cabeça tá... Eu vou falar o que eu não falei no outro episódio. O povo sofre, né? Sofre. Demais. A classe ali mais, né? Faixa 1, né? Que eu não sabia diferenciar. Cara, ela realmente não tem acesso à infra, ela não tem acesso a uma moradia, né? De qualidade, que é no centro ali da cidade. Eu tô bem pensativo, é um tema que eu não sei ele de forma ali profunda, né? Mas realmente, cara, é assim, o Thiago ele já traz muito esse tema pra mim no dia a dia, né? Que a gente convive ali, tá? Meu cunhado. E vocês trazendo agora essa parte da especulação imobiliária e todos os temas que vêm por trás disso, cara, realmente, o povo sofre, cara. Vou fazer um resumo, assim, bem claro, assim, pra galera, né? Contextualizando tudo que vocês falaram, né? Pra dar uma resumida. Mas eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, né? Acho que tem que ter uma ação aí também dos nossos políticos, né? Pra poder fazer isso mesmo, um papel bem efetivo ali e tentar mudar esse cenário, né? Que, pelo que vocês trouxeram, não é tão fácil.
É, E é desesperador, né? Porque só na cidade de São Paulo são 590 mil imóveis Exato. Desocupados, né? Apenas 5 foram desapropriados e não foram desapropriados para sua função como o plano diretor para a população de baixa renda. Eu vou até corrigir o que eu falei lá atrás. Exato, porque eu pensei o quê? Está sendo feito um trabalho e aí, como o Rodrigo trouxe, teve esses 5 imóveis que conseguiram, né, ter ali uma reversão. Mas ainda não foi efetivo, né? No final não foi feito o que deveria ter sido feito. Ou seja, até corrigindo, né? Eu perguntei assim, vocês estão comemorando isso? Tá evoluindo? Não, frente ao número que tem pra fazer, não. E ainda assim, no final, não foi o que deveria ter sido feito, né? Exatamente. Ou seja, complicado. E é muito louco, porque a gente pensa na habitação, pelo menos pra mim, é um espaço em que a apropriação do corpo é muito importante, porque é ali que a gente vai constituir uma família, né? E aquele espaço com outros espaços próximos, como num centro onde tem um serviço, onde tem infraestrutura, se junta a isso porque você precisa ter o espaço interno com a sua família, que os apartamentos de 25, 27 metros quadrados que custam R$500 mil, pronto, é um dado tácito, implícito, que comprova o que os convidados pesquisadores estão falando aqui, que não foi feito para a população de baixa renda. Não tem como. É esse tipo de especulação imobiliária que a gente está tratando aqui hoje. Tá? É algo que elimina, né, a promoção da família, né, em espaços em que elas poderiam se promover. O Bruno, a gente estava conversando ali fora, você tem 2 filhas, né, Bruno? Isso. 2 filhas pequenas. E mora num apartamento de 40 e poucos metros. 45 metros quadrados, e eu comentava com o Thiago a dificuldade que a gente encontra hoje de olhar, pensando na próxima mudança, né? Porque viemos para São Paulo e quando chegamos foi ali a melhor opção, perto da USP, né? Nós 2 temos vínculo com a USP, o meu trabalho também não está muito longe, mas pensando em futuro, né? Logo elas precisam de um apartamento maior, né? E aí a gente encontra algumas contradições da política habitacional atual, né? Porque, olha, eu sou professor, né? Não faço parte dessa grande minoria, dessa pequena minoria, né, que tem muitos privilégios, né, da política, mas quando a gente olha para a política habitacional, né, a política habitacional atual, ela só financia imóveis novos, né? Se for financiar um imóvel usado, você tem que ter pelo menos 50% de entrada, né? Então, um volume considerável de recursos. E esses imóveis novos, né, eles estão cada vez menores, os dados mostram, né? Minha pesquisa reforça isso, mas a gente olha todos os outdoors que a gente vê pela cidade, né, o máximo 45 metros quadrados. O que minha família está dentro da média ainda, né, a taxa de natalidade caiu para 1,5 filho, né? Não sei como pode ter meio filho, mas eu tenho 2, né? Então, a média é 1,5 filho por família, né? Caiu bastante se compararmos com os nossos avós, nossos pais, enfim. E aí, então, eu precisaria olhar para imóveis usados, né? Então, imóveis usados, eles são maiores, porque foram construídos num outro período, sobre uma outra concepção urbanística. Entretanto, ela não a política não contempla esses imóveis usados. Então, você vê que a política, ela é um instrumento mesmo para atender os interesses de muitas construtoras e incorporadoras, né? Porque a ideia é produzir cada vez mais, né? E aí a gente volta para o começo da conversa. Nem sempre precisa produzir mais, né? Se temos ao redor de 600 mil vazios, primeiro precisamos usar essa infraestrutura que já está consolidada, né? Enfim, são alguns pontos para a gente pensar de como as coisas funcionam atualmente, né? Qual é a lógica que está por trás de tudo isso, né? Então, a gente encontra nesse impasse, né? Porque fala, olha, eu preciso de 3 dormitórios, 2 banheiros, um dormitório para fazer de escritório, para eu trabalhar tranquilamente. E se futuramente elas quiserem se separar, cada uma ficar num quarto, tem lá cada um no seu quarto. Então a gente encontra essa dificuldade, né? Como eu vou ter 50%, né, na condição de professor hoje do ensino básico, 50% de um imóvel, vamos pegar como base um imóvel de 400 mil, eu teria que ter 200 mil em caixa para dar de entrada. E nós sabemos que para você juntar 200 mil não é fácil. Não, né? Junto. e essa média que você trouxe ainda do valor de 400 mil é num lugar, né? Exatamente. Sem considerar... Não é no centro de São Paulo. Exato, não estamos falando dos lugares que os convidados indicaram aqui, né? Sim. Cara, interessante, cara.
E tem mais um elemento, se vocês estão indignados aí, né, com essa Fica à vontade, incapacidade de promoção imobiliária, esse programa que eu havia falado anteriormente, Requalifica Centro, a Prefeitura de São Paulo, ela está bancando 25% das obras de retrofit desses imóveis subutilizados ou abandonados. Ela está perdoando, né, dívidas de IPTU através da remissão de débitos, né, junto à Prefeitura. Está isentando de ITBI, né, Imposto de Transmissão de Bens Imobiliários, e ela pede para que e as taxas, quando pronto o projeto, né, de requalificação do empreendimento usado, né, retrofitado, né, como eles falam, as alíquotas de IPTU elas vão crescendo progressivamente até, eu acho que se eu não me engano, até o 8º ano, enfim. Ou seja, esse prédio que estava abandonado, ele tem uma obrigação de cumprir uma função social por 10 anos. Então, ou seja, você está vendo um endosso, é o dinheiro público sendo direcionado para a requalificação desses imóveis, de uma área em que imóveis estão sendo subutilizados, né? Mas não para o atendimento de uma população que mais necessita, né? Então é um reforço de um posicionamento do Estado, alinhado com agentes financeiros que recebem, agentes imobiliários e financeiros que formam aquilo que a Raquel Ronick fala de um complexo imobiliário financeiro, né? Na cidade, e que vem isso com potencialidades de ganho de renda por meio de locações, tal. Então, ou seja, o Estado favorecendo, né? E aí, para quem vive na cidade, você deve estar falando, tá, mas então se você queria que o imóvel ficasse lá abandonado, apodrecendo, tal, não é que eu quero que o imóvel fique lá infinitamente, né? Mas que, da mesma maneira como a Prefeitura está favorecendo esse tipo de empreendimento, que igualmente ela o faça através da oferta de subsídios, né, voltados para a população que também necessita, né? Eu não acredito também que a área central, por exemplo, ela seja integralmente ocupada por uma população de baixa renda, né? Mas que que haja um uso misto da área, né? E que é interessante também. É interessante que é a diversidade da ocupação, né? Qualquer urbanista que você for conversar, e eles não vão se opor, né? Principalmente os urbanistas que estejam no campo mais progressista, eles não vão se opor a um uso diverso, né? Porque ele, né, torna bom para todos, né? É bom para todos que haja diversos perfis de ocupação dentro de uma mesma área da cidade, né? O contrário é problemático. Mas isso não acontece, essa diversificação, né? Eu, pelo menos, não vejo, né? É difícil. Por exemplo, se a gente pega a questão do centro, o centro é muito heterogêneo, né? Em termos de ocupação, de caráter socioeconômico, né? Então, ao mesmo tempo que você tem um empreendimento voltado para uma classe média alta, ao lado você tem uma ocupação, né? Sem contar propriamente as pessoas que se encontram em situação de rua. Então, essa heterogeneidade, que é a característica da área central, né? Ela vai se formando pela própria dinâmica, né, social, pela própria dinâmica urbana. Por isso que eu até falo, eu estava conversando com o Bruno, quando a gente fala um outro termo que é comumente, quando a gente fala das questões imobiliárias, é a questão da gentrificação, né? Que a gentrificação ela tem origem lá uma socióloga britânica, Ruth Glass, né, que analisou a situação da Inglaterra durante os anos 60, antigas áreas industriais que passaram a ser ocupadas pelas chamadas gentry, né, que seria a burguesia que vai aos poucos vai ocupando o lugar e vai modificando o caráter, a paisagem daquele local, demandando novos serviços, né, e, consequentemente, promovendo uma mudança, né, de ocupação naquela área que acaba expulsando as pessoas de menor rendimento que não conseguem acompanhar esses desdobramentos, né? Então, por exemplo, eu sou bastante hesitante, assim, eu sou bastante cuidadoso em falar em gentrificação, sobretudo na área que eu estudo, por motivos que eu já aqui coloquei. Mas eu acho que precisa de um olhar muito refinado, muito apurado ali para você investigar, porque às vezes você pode ter resíduos, pontualidades de gentrificação em alguns lugares, pode acontecer, né? Mas colocar gentrificação assim, a priori, então porque as coisas começaram a mudar e está gentrificando, não sei, eu preciso analisar isso de forma mais criteriosa, de forma mais cautelosa, né?
talvez um exemplo mais concreto de gentrificação seja o caso ali do Scarlett Berrini, do Jardim Edith, né? Que houve aquela produção daquela HIS ali, em que você teve uma franja, né, uma fronteira de Vila Olímpia também, né? Isso, uma fronteira de expansão imobiliária, e aí as pessoas quiseram manter, pessoas que ocupavam uma antiga favela ali, só que também é uma situação bastante complicada, porque tudo se modificou. Tudo ao entorno se modificou, tudo foi revertido. O custo de vida aumentou, né? O custo de vida elevadíssimo. E como que você quer manter pessoas numa área dessa, em que, por exemplo, o supermercado que ela precisa frequentar é um supermercado caríssimo, né? Não existem serviços populares, comércios populares e tal. Então, como que você quer que uma pessoa com uma baixa renda more num bairro, né? Que toda a dinâmica que foi concebida ali foi, evidentemente, que vai acontecer delas venderem esses imóveis assim que possível e ir para um lugar que seja mais compatível, né? Então existe é necessário esse cuidado por parte do Estado de fazer com que determinadas áreas da cidade consigam ser o mais diverso possível, né? Que os espaços sejam pensados não para um único grupo, né? Mas para um grupo diverso. Exato. Diferentes classes. Né? Que não é o que acontece, né? Infelizmente, dentro dos processos de urbanização capitalista, a gente vê que não é o que ocorre, né? Tanto é que você tem áreas da cidade muito bem delimitadas, né? Assim, a pessoa é expulsa de forma educada. As circunstâncias, né? Os processos levam ela à inviabilidade da ocupação. Ela não consegue ficar muitas vezes os processos e muitas vezes a coerção também, como tem casos aí que a gente já observou aqui em São Paulo, que as pessoas são retiradas à força mesmo de lugares, assim, né? Quando esses processos, assim, acabam não corroborando para isso, aí a força com o aparato policial, enfim, uma série de judiciário, né? Exato. E tanto né, que se olharmos hoje, né, para os bairros mais dinâmicos, né, da capital, eles possuem esse uso misto, né? Então, olharmos para Pinheiros, Vila Madalena, a própria Santa Cecília, né? Você encontra apartamentos de um dormitório, mas você também encontra um alto padrão para uma família, né, de 3 suítes. Agora, quando a gente olha para o Morumbi, por exemplo, que é o bairro onde está a escola que eu trabalho, é um bairro que, ao longo do tempo, foi entrando em decadência, né? Por causa dessa monofuncionalidade, né? Você não vê um barzinho na esquina do Morumbi, né? Você não vê uma vida para fora das de casas, uso das né? ruas, né? Exato. Então, isso reforça, né, essa ideia que a gente está colocando aqui. A importância de você ter usos mistos do espaço urbano, né? É muito... Dodô, se deixar eu vou falando. Imagina, vai lá. Você tem alguma dúvida? Não, vai. Vamos fazer uma pergunta diferente, né? Espero que a gente esteja sendo suficientemente claro aí para a audiência, né? Não, Sim, eu pelo menos eu pelo menos sou leigo, né? Eu posso até falar junto com a audiência que não entende também muito do assunto, tô entendendo tudo. Bom, que bom. E tenho minhas convicções aqui, mas vai. Quer fazer a pergunta 3? Que tá muda bom. Um pouco, mas tá dentro desse fazer contexto. um giro aqui, até pra gente extrair eles. O que eu falei no começo da questão do tempo? O tempo voa aqui, cara. Voa. E se for de fato ali, a gente fez 2 perguntas, né, Chi? Do que a gente combinou. E foi mas é legal, porque a gente vai eliminando também muitas coisas que a gente já ia perguntar. Exatamente. Bom, pessoal, pros dois, a pergunta a política como Minha Casa Minha Vida, ou a criação de um possível aluguel social podem ajudar a reduzir a condição de pessoas em situação de rua? Ou reduzir a quantidade de população em áreas de favelas e comunidades urbanas. Fazer uma migração, né? Sim. Fala do Minha Casa Minha Vida e eu falo da questão questão de São Paulo aí para Perfeito. Dificilmente o programa Minha Casa Minha Vida, até porque não é o propósito dele, né? A gente já conversou previamente, né, de que tratar da questão dos moradores de rua é uma situação muito complexa, né? Exige um olhar integrado de diversas áreas do conhecimento, né? Então, por exemplo, economia, né? Geração de renda, emprego para essas pessoas, né? Saúde pública, né? Um atendimento psicológico, psiquiátrico, urbanismo, pensando em soluções habitacionais para além dos albergues que existem atualmente, né? Enfim, tinha mais uma, né, que eu havia elencado, mas não é o foco da política habitacional atual, sobretudo na última década, né? O que nós vemos é que nós apostamos nesse modelo, que é um modelo proprietarista, né, de que inclui
as pessoas no mercado imobiliário formal por meio do financiamento imobiliário, né? Então, isso requer um nível de estabilidade, né, no emprego e renda que não é o grupo social, não é o público-alvo da política habitacional atual, né? Portanto, para que haja, né, uma efetiva integração, né, de toda a população que precisa ter o acesso à habitação garantido, né, a gente precisa pensar em alternativas para além do financiamento habitacional, né? Então, eu imagino que, né, considerando sempre as experiências internacionais bem-sucedidas, né, a intervenção por parte do Estado em parques públicos de moradia, né, para a população mais vulnerável do ponto de vista socioeconômico, seria uma alternativa muito importante, porque aí você permitiria o acesso à moradia não via propriedade, mas via posse, né? Então o Estado teria esse ativo nas mãos dele, garantiria o que está na lei, que é o acesso à moradia, e não amarraria essas pessoas que estão na informalidade, né, que tem um cotidiano bastante precarizado, né, ao sistema financeiro, ao sistema bancário. Financiamento de 30 anos, por exemplo. Perfeito. Além e a propriedade seria do Estado, certo? Exatamente. A casa ou o apartamento. Exatamente. É para garantir o que está na lei, né, e o Estado teria que intervir. Essa intervenção, naturalmente, já impactaria, né, a questão de oferta e demanda, porque uma vez que você diminui a procura por imóveis, né, os preços já tenderiam, naturalmente, a pressão seria menor, né? Mas uma segunda frente de atuação seria fazer valer os instrumentos que nós já comentamos, né? Então, esses imóveis todos que estão desocupados, vazios, ociosos, seja lá qual for o termo que a gente use, eles precisam ser incorporados no mercado. Então, a gente precisa fortalecer o mercado de aluguéis também, para que a pessoa que está na cidade, mas que não tem um projeto de vida nessa cidade, que está aqui por uma oportunidade de trabalho, mas amanhã ela pode estar em um outro lugar, né? Ela tenha acesso ao mercado de aluguel, mas não um mercado de aluguel qualquer, um mercado de aluguel que tenha respaldo jurídico, né? Hoje temos a lei do inquilinato, mas assim, o proprietário ele ainda acaba sendo quem dita as regras do jogo, né? Então, por exemplo, controles de preço, né? Quais serão os indicadores que vai permitir o reajuste desses valores de aluguéis, né? Tudo isso precisa ter um controle por parte do Estado, um controle muito sério, né, para que você tenha, então, primeiro, um parque público de moradia para a população mais vulnerável, né? Depois, um mercado de aluguel mais forte, mais ativo, mais protagonista e, de certa maneira, importante para os ganhos imobiliários do setor também, né? Os proprietários também ganham dinheiro sem fazer nada, né? Só alugando os apartamentos, as casas, né? Esse traço do rentismo, que é muito característico do Brasil. E, por fim, a terceira e última alternativa seria a aquisição via propriedade, né? Via financiamento. Mas acontece que, historicamente, nós apostamos sempre nesse último modelo, né? E aí, considerando a nossa realidade, né? Nossa urbanização, que foi uma urbanização muito diferente daquela que aconteceu na Europa, né? Uma urbanização na periferia do capitalismo, com alto grau de informalidade, né? Com baixos salários, né? Isso você naturalmente exclui uma grande parte da população desse mercado imobiliário formal, né? Então, a gente precisa ter um olhar integrador, né? De políticas que sejam complementares, né? E a gente, olhando para a história, né? Percebe que a aposta sempre foi nesse último modelo, que é o modelo via aquisição da propriedade, né? Eu comentei rapidamente com o Thiago sobre um dado, né, que é muito importante, de um estudo feito pelos colegas lá da economia da Unicamp, numa página chamada Economia Descomplicada, né, e que eles fizeram um levantamento de vários países, né? E no caso do Brasil, mais de 70% da população vive em imóvel próprio, né? E quando a gente olha para outras realidades, né, Alemanha, Suíça, é o inverso. Ao redor de 32%, 34% da população nesses países vivem em moradias próprias, né? Não estou querendo fazer nenhum tipo de comparação, né? Mas é só para demonstrar da forma como eles resolveram a questão, né? Tiveram um welfare state, um estado de bem-estar social que garantiu o direito à moradia nessas diversas formas, né? O aluguel social, um aluguel do mercado privado e o acesso ao financiamento, né? A casa própria ficou restrito a uma parcela da população menor, que são aqueles, na verdade, que têm as reais condições de estabilidade no emprego, de uma certa previsibilidade do futuro, né? Porque um financiamento em torno de 30 a 35 anos, né? Você requer um nível de
pré-requisitos que a grande maioria da população não cumpre, né, esses requisitos. É muito louco, né? Porque no Brasil, a concepção que a gente tem... Até eu tinha essa ideia, conversando com vocês esses dias, me fez pensar. É que a gente só faz sentido adquirir, ou melhor, ter a ideia de uma habitação por meio da privatização dela, né? Ou seja, eu tenho que adquirir e ser meu. E aí a forma que o Estado te dá é o financiamento, né? Ou seja, a maior parte da parcela da população brasileira que é pobre, basicamente meio que tem só esse caminho de ter uma moradia que é o financiamento de 30 anos, né? Não tem outras possibilidades, que nem você falou, que nem na Alemanha, aluguel social, parques habitacionais, que daria essa possibilidade, inverteria, né? Pelo que eu entendi, lá é mais ou menos assim, a pessoa que tem dinheiro é que vai financiar. E a população de baixa renda é quem vai viver de aluguel social ou parques... Exatamente. Parques habitacionais que seriam um acesso mais fácil. Na verdade, o controle ao crédito imobiliário ele é muito mais restrito, né? Porque poucas pessoas que atendem todos esses requisitos, né? Então, você consegue garantir com que essas pessoas acessem a moradia, né, de outras maneiras, para além do financiamento. Porque o financiamento, né, ele tem um viés de que ele é interessante, né, sobretudo para o sistema financeiro, para o sistema bancário, né, porque ali ele, durante 30 anos, vai ter uma captação da sua renda, né, por esse longo período. Então, você financiou um imóvel durante 30 anos e você, durante 18 anos, arcou com as suas prestações, né? Existe uma lei no Brasil chamada alienação fiduciária, né, que dá o imóvel como garantia do pagamento. Então, se no 19º ano você começou a atrasar as prestações, né, por 3, 4 meses, o banco vai tomar esse imóvel de você e todo esse recurso que você investiu acaba a fundo perdido, né, no seu caso, né, a sua poupança. Para o banco foi lucro, né, você pagou para ele durante 18 anos o imóvel. E né? ele refinancia isso, né? Sim. E lucra de novo. Lucra de novo. Coloca ele novamente a leilão, né? Em alguns casos, ele até dá a prerrogativa de que você readquira esse imóvel, caso você assim consiga, né? Mas se não, ele vai para leilão, vai para o próximo que vai entrar nessa mesmo círculo, né? E a gente tem uma situação bastante problemática, né? Que no Brasil, especialmente, a propriedade, né, habitacional imobiliária, né, a casa própria, né, colocada como ideologia, ela sempre foi atrelada a um sinônimo de segurança também, né, em função das oscilações macroeconômicas que a gente vivenciou ao longo de anos. Por exemplo, pensar em épocas de hiperinflação, como houve nos anos 80, você ter uma casa significava você ter uma certa segurança também em relação a essas variações inflacionárias, né, sobretudo no pagamento de aluguéis. Então, e é um paradoxo também, porque ao mesmo tempo em que não existe um crédito imobiliário capaz de atender a toda a população de maneira mais horizontalizada, mas você coloca isso como uma meta, né? E aí justifica muito também das formas de ocupação urbana, né? De autoconstrução, dos mutirões, né? Porque é o anseio de você ter a sua propriedade como até uma forma de segurança econômica, né, Bruno? E a própria ideia de aluguel, ela criou-se um estigma, né, em torno disso que o Rodrigo colocou, né? Isso não é à toa, né? Isso foi construído social e historicamente, né? Então nós importamos um modelo que é o modelo home ownership dos Estados Unidos. Isso também foi replicado na Espanha, né? Um país, uma experiência que eu tive a oportunidade de estudar, né? E lá a situação foi bastante devastadora, né? Porque houve uma década de crescimento econômico a partir da Espanha a partir do momento em que a Espanha passou a fazer parte da União Europeia, em que muitos países europeus investiam naquele país, então o crédito estava barato e muitas pessoas começaram a investir no imóveis justamente por essa sensação de segurança, né? Uma forma de você complementar a aposentadoria, etc. Quando veio, isso durou de 98 a 2008, então foi uma década de enormes taxas de crescimento econômico, a hipoteca a um juros baixíssimo, né? Em torno de 2%, né?
Então, uma boa parte da população investiu, né, nesse caminho, mas esse processo encontrou seus limites, né? Quando chegou a crise de 2008, né, que teve como epicentro os Estados Unidos, com a crise do subprime, e os bancos pararam de emprestar dinheiro entre eles, né? A gente fala, né, na academia de que, né, no momento da crise o dinheiro retorna para os seus verdadeiros donos, né? Então todos aqueles imóveis que haviam sido produzidos, que a população tinha comprado, começou a gerar, a crise gerou desemprego, o desemprego gerou inadimplência, né? E aí começou os processos de execução hipotecária. Então os bancos passaram a tomar moradias em massa da população, né? Como forma de manter um ativo. Olha, eu não tenho, mas tenho um patrimônio. E começou a vender esses imóveis para fundos de investimento internacionais, como a Blackstone, que é hoje um dos maiores fundos de investimento internacionais, que eu estudo também na minha tese. Enfim, isso fez com que a população espanhola entrasse em ebulição, né? Tanto é que a cidade de Barcelona, né, a prefeita, durante 2 mandatos, foi a Ada Colau, que era líder de um movimento social ligado à questão habitacional, né? Chamava PA, né? Plataforma dos Afetados pela Hipoteca. Ela era uma das lideranças na cidade de Barcelona desse movimento social e a forma como ela atuou durante essa crise teve grande repercussão, de modo que ela foi eleita a prefeita de Barcelona e depois foi reeleita por mais um mandato, porque foi uma das poucas comunidades autônomas lá na Catalunha, na Espanha, que conseguiu fazer frente a essa onda de despejos que tinha, né? Ou seja, ele falou, olha, aqui os fundos de investimento imobiliário terão um limite para ter seus lucros, né? Em outras realidades, como a realidade de Madrid, que eu também estudo no doutorado, a gente viu o inverso, né? A prefeita de Madrid privatizou o parque público de moradias sociais, né? Vendeu a preços baixos para fundos de investimentos imobiliários internacionais e à medida que esses contratos foram expirando, esses fundos de investimento imobiliário passaram a colocar novas condições. E, naturalmente, esses moradores que pagavam um valor simbólico para a Prefeitura de Madrid tiveram que arcar com moradias cada vez mais encarecidas e foram abandonando. Então, houve uma mudança no perfil da ocupação desses imóveis em busca de um público mais solvente, né? Em busca de uma renda média, eles chamavam lá de 1.000 euristas, que ganhasse acima de 1.000 euros, né? Então, a lógica foi a lógica da rentabilidade econômica, né? E a população, como sempre a maior parte, né, dos trabalhadores, tiveram que arcar com o ônus de toda essa crise, né? Ou seja, é um fenômeno não só do Brasil, mas que ocorre inclusive em países do hemisfério norte, né, do planeta. Principalmente, né? Isso a gente tem que estar bem atento, né? Porque tudo isso que o Bruno acabou de colocar, de certa forma, está começando a se configurar no mercado imobiliário brasileiro. Entendi. Então, se a gente for pegar, por exemplo, qual que é a principal fonte de recursos para o financiamento imobiliário? São os recursos da Sociedade Brasileira de Poupança e Empréstimo, dentro do SFH, que são constituídos por recursos da caderneta de poupança, né? E parte dos recursos do FGTS também. Acontece que a poupança, perante esse contexto atual que a gente está vivendo, né, de uma financiarização e de uma popularização das finanças, né, junto às camadas, ela tem se tornado um instrumento obsoleto em termos de geração de rendimentos, né? E é justamente daí que vai ser a composição do funding, né, que a gente chama, que vai ser o dinheiro destinado ao financiamento imobiliário, tanto para a construção quanto para a aquisição. E a gente nota que algumas, como o Bruno colocou assim, não existem muitas linhas de crédito, poucas linhas de crédito voltadas para, por exemplo, empreendimentos de retrofit. Tanto para aquisição, é mais restrito para você, é mais difícil até para você adquirir os imóveis usados do que um imóvel novo. E aí o que acontece? Os fundos de investimento, eles estão vendo potencialidades dentro disso e estão se aproximando do mercado imobiliário. Então, ou seja, a habitação, ela está deixando de ter cada vez mais o seu caráter enquanto um valor de uso, né? Uma função social, e ela está se tornando cada vez mais num ativo financeiro dotado de potencialidades a serem geradas por meio de dividendos que vão ser pagados a pessoas que, por exemplo, adquirem títulos lastreados em imóveis, né? Que são os chamados, existem os chamados
fundos de investimento imobiliário de tijolo que são caracterizados nisso. Você compra papéis, você não tem a propriedade. O bem imobiliário, ele é caracterizado por ser um ativo de baixa liquidez. O que isso significa? Você compra uma casa, se você quiser se desfazer dela, significa que você vai conseguir vender na próxima semana ou em 2 dias. Muitas vezes você demora meses, até anos, para se desfazer isso. Então, essa intermediação que vem sendo realizada através das finanças é uma forma de que as pessoas consigam obter renda sem necessariamente ter a propriedade de um imóvel. E essa propriedade acaba sendo centralizada aí na mão desses fundos, né? É muito então, louco. Isso é um movimento que ele não é dominante, mas ele é subjacente, assim, a gente tem que estar atento a isso, os desdobramentos, né? E quando a gente, por exemplo, estuda a financiarização da produção imobiliária, é justamente estar atento a esses movimentos em diversas escalas, como é o caso do Bruno, por exemplo, que traz exemplos aí de outros países, né, do exterior. No meu caso, que é uma realidade mais local mesmo, eu vejo isso, fico atento a isso, como que isso está acontecendo no centro de São Paulo, para a gente ver os desdobramentos. Pode ser que cada vez mais ter o direito à habitação seja uma coisa para poucas pessoas, a habitação regularizada, vamos assim dizer, né? Assim, a habitação, e sobretudo essa habitação regularizada em áreas centrais, na centralidade urbana, né? Porque a estrutura foi pensada assim, né? Sim. Pra ser assim, né? Proposital. Eu falo por mim, eu tô muito longe da realidade de morar no lugar que eu desejaria, né? Que era ali no Pinheiros, né? Vila Olímpia, mas muito pelo que o Bruno falou. Questão ali da infra, né? De estar perto do metrô, estar perto do meu trabalho, que normalmente as grandes empresas estão no centro de São Paulo, né? Mas em relação a valor ali, financiamento, a projeção do que eu tenho que pagar e a minha realidade hoje, cara, eu não tenho motivação nenhuma de entrar num financiamento desse e de fato ali falar, não, vamos lá, vamos dar a vida pra comprar um imóvel, pagar em 30 anos, ou seja, daqui 30 anos eu tenho 62, sendo que eu nem sei, cara, o que vai acontecer e pode ser que eu perca ainda o apartamento. Exatamente. Então, não sei se realmente seja, né, é muito interessante fazer isso hoje, até pelos preços elevados, né? Mas, cara, como eu disse, assim, vocês estão... aqui o lugar de falar de vocês, tá? Pra gente aprender até pra audiência. Mas, cara, o povo sofre demais, cara. Assim, eu falo isso muito pro Thiago, né? Em diversos temas, mas nesse em específico, cara, você não morar num lugar com uma infra legal, né? Com perto de coisas que você tenha coisas acessíveis, né? Perto ali da onde você tá morando. E até eu acho que o ambiente te puxa muito, né? Dependendo do ambiente que você pode pagar, né? E às vezes não é um ambiente tão legal e tudo mais, ele vai impactar na sua vida. E aí você vai trabalhar desmotivado pro trabalho, fica estressado, você volta e fala, caraca, eu tenho que voltar pra aquele lugar, mas é o que você pode pagar. Então, não tem muito o que, né? Muito o que fazer. E aí, se você deslocar pro interior de São Paulo, que às vezes, em relação, acho que até o valor é um pouquinho até melhor, né? Mas aí você tem a questão também do tempo. Aí você vai levar 1h30 pra ir, pra voltar. E aí vai impactar ali no cansaço do dia a dia. Por isso que eu falo, cara, é difícil. No meu trabalho, tem gente que... Eu trabalho na Zona Oeste e tem gente que mora extremo leste. Então, eu já conversei com umas 3, 4 pessoas no meu serviço que levam 4 horas até, dependendo quando chove em São Paulo, para chegar... ou seja, 8 horas quase do dia que você fica... E você já fez esse raciocínio, desculpa te interromper, tá, Thiago, mas é algo que me incomoda muito, né? Porque a gente fala assim, né? Na realidade de São Paulo isso acabou sendo normalizado, né? Sim. Mas pega... para um colega desse que se desloca e demora muito tempo para fazer um esforço, fala, olha, são 5 dias da semana, 4 horas por dia de deslocamento, né, que você passa no transporte. Aí você trabalha em média, né? Mais 8 horas. Mas, não, só vou contar só o tempo de deslocamento, né? Então, 4 horas por dia, vezes 5 dias da semana, depois vezes... Aí, durante 30 anos. Quanto tempo da sua vida você passou se deslocando só, né? Não façam essa conta. Não, é um esforço é melhor não necessário. fazer. Não, se você pensar dentro da própria lei trabalhista, né, que ali garante o mínimo do mínimo, e a gente já teve discussão disso em outros podcasts, de gente que é a favor, por exemplo, de escala 6x1, que pra mim é uma coisa absurda, mas enfim.
quem quiser pode assistir esse podcast depois. Entra nisso que você falou. Se a gente pegar e pensar em num período longo, a gente trabalha 30 anos e folga 3 anos. Você tem noção? Porque se você tem um mês de férias no ano, né? Você vai trabalhar 30 para folgar 3. Por exemplo, se você ficar parado 3 anos, Dodô, esquece, daqui 30 labuta. E 6 por 1, viu? Sem choro nem vela, algumas situações. Então, assim, é isso que você fala. É desesperadora a situação, né? Gente, a gente tá lascado, né? Aí pega essa parte da urbana que eu trouxe aqui pra vocês, que a galera não tem acesso. Porque se você for observar bem, você fala, tá, eu não tenho direito pra... eu não consigo morar na centralidade urbana, vamos assim dizer. Mas, se eu tiver dinheiro pra morar na centralidade urbana, eu vou morar numa lata de sardinha também. Exatamente. Então, né? Não significa que eu vou morar num super apartamento, espaçoso, amplo. Então, é aquela coisa. Ou você mora numa casa espaçosa a 2 horas de distância do centro, ou você mora num cubículo de 18 metros, como existe, e existe até de 10 metros. 10 metros? Quadrados. Nossa. Eu tava na mente com 25, 20. 10 metros quadrados. E aí eu até falo do endereço. Empreendimento na Santa Cecília, na Rua das Palmeiras, que chocou a época quando ele foi lançado. E o valor, desculpa, aproximado? De locação? Não, pra compra. A última vez que eu andei olhando isso daí, em torno de 240 a 300 mil reais, mais ou menos. Meu assim, Deus. Assim, 10 metros quadrados? 25. Esse de 10, assim, ele é muito fora da curva, assim, ele é muito pontual, não é uma regra, né? Mas existe. Tá. Esse de 10 eu não saberia dizer quanto ele custa, né? Assim, mas é um... O que é um... Não sei, é um quarto de hotel? É o... Sei lá. Cara... Não sei nem definir o que seria isso, cara, né? Absolutamente anti menor que um container. Habitacional, né? Não faço ideia do que seja. Mas, de maneira geral, os preços médios não são baratos, assim. A gente fala em imóveis compactos, são imóveis entre 250 a 300 mil reais. Na Bela Vista, por exemplo, a última vez que eu olhei, o metro quadrado desses imóveis compactos gira em torno de 12 mil reais o metro. Na República, o metro, 12 mil reais. Na República, em torno, dependendo da área, de uns 8 mil. Até em áreas, assim, do centro, que são tidas como áreas nem tão valorizadas assim, é uns 7 mil reais o metro quadrado. Eu fui num stand de vendas, tem até um case na Fradique Coutinho. O prédio já tá pronto lá. Não sei se vocês conhecem ali, na Fradique, do lado da rua Aspilqueuta, que é a mais famosa, né? Sim. E aí eu vi uma questão ali de potencializar justamente o que a gente falou, a questão do lucro, né? Comprar ali no lançamento, era só terra, e aí após ser construído, ou fazer a locação via Airbnb, ou vender. Eu fui nessa ideia, mas eu queria entender também o valor e tudo mais. E era um outro momento da minha vida. Cara, se eu não me engano, era 390 mil. E assim, no lançamento... Aí, 27 metros quadrados. Sim. Aí eu fiz a conta ali, falei, tá, o que eu tentei fazer, né? Fazer a conta que eu pagaria por X tempo, e aí, quando ele estivesse pronto, eu passaria a fazer a locação pra ele se pagar. Seria a minha ideia, né? Só que, cara, mesmo assim eu achei muito caro. Tá, que eu tava na Fradique Coutinho, eu entendo isso, mas vendo muito o que vocês estão falando, né? Eu não tive recurso para poder fazer a compra desse imóvel. Porque eu falei, tá, eu vou comprar ele, mas assim, eu vou ficar extremamente apertado. Eu não vou mais viver. Na época eu falei, não, então... E você pensava em morar nele ou não? Não, era para fazer locação. É isso que a gente falou aqui hoje, entende? Exatamente. As pessoas não enxergam a habitação como uma forma de promover a sua vida, né? Não. Na cidade de São Paulo, especificamente, inclusive. Isso é explícito, assim. Qualquer stand de vendas que você vá de imóveis aí nas áreas mais centrais de São Paulo, eles não têm pudor nenhum em comprar. Invista aqui, ótima oportunidade de rentabilidade. Sim. Não, ótima oportunidade de Esse é o slogan de marketing. O dono lá, um dos donos, ele sentou na mesa pra ele. Era um judeu, ele negociou comigo. Ele falou, cara, você tá perdendo a oportunidade da sua vida. Se você
tem possibilidade de comprar isso, até encaixou ali. Mas assim, ia sobrar R$500 por mês pra mim. Nossa. De verdade. Eu falei, tá, mas como que eu vou fazer? Eu morava nos meus pais e tal, era mais novo. E ele falou, você tá perdendo a oportunidade da sua vida. Se você não comprar esse imóvel, você vai se arrepender. Porque ele via já um potencial que ia ter um lucro. E realmente deve estar uns 600 a 700 mil. Já agora, né? Porque ele é muito bem localizado. E me chamou muita atenção. Mas aí, cara... É um valor de locação em torno de 6 mil, 7 mil reais, talvez. Sim. E aí tem o ponto do quê? Igual o Thiago falou. Cara, eu gostaria de morar lá, assim como comentei anteriormente. Pinheiros ali, Vila Olímpia, né? Até própria Vila Madalena. Só que, cara, como que eu moro num apartamento de 27 metros quadrados? Eu sou um rapaz solteiro, não tenho filho e tudo mais, fica mais fácil. Mas ali, 27 metros quadrados até daria pra mim. Mas não era minha projeção, eu vi mais como lucro mesmo pra fazer locação. Então acho que entra muito do que vocês falaram durante todo o episódio, de que a galera não tá fazendo pra a compra disso, aquisições, pra justamente morar. Não, é pra outras funções que não é o que seria de fato o certo, né? Você pensa, já deve ser difícil morar em 27 metros quadrados, né? 10 metros quadrados. Dá. Não, 27 imagina até dá, 16 milhões de pessoas. Sozinho. Mas imagina 16 milhões de pessoas que vivem em favelas, comunidades urbanas, que vivem em 15, 10 metros quadrados em barracos, literalmente. Se a gente for aprofundando um tema que infelizmente não vai dar tempo. Eu comentei com eles, né, antes de começar do tempo. Vocês sentiram isso? Realmente, né? E é tanta coisa que vai se abrindo, se deixar a gente fica a tarde inteira. Mas a gente... Eu vou deixar até o Bruno concluir, mas a gente vai ter a segunda temporada, e o que a gente tá fazendo, né? Todo mundo que... A gente já é uma ideia que a gente já vai até... É a ideia que o Thiago não sabe ainda, que eu tô falando já aqui, antecipando. Spoiler. Mas tô todo sabendo mundo agora. Que... nem eles sabem, os outros, mas tudo bem. A ideia é o quê? Trazer a galera que já falou nessa primeira temporada pra segunda e aí complementar, né? O assunto. Ó, Dodô, esqueci de falar isso, esqueci de falar aquilo, que acontece muito, né? Mas enfim, Bruno, pode falar. Não, é apenas pra concluir um pouco dessa discussão que estava tendo anteriormente, né? Porque, de fato, né? Ou a pessoa vê esse imóvel como uma forma de negócio mesmo, né? De locação. Então, pessoas que estão aqui de passagem vão alugar por 1-2 dias, Airbnb, enfim. Ou tem uma outra visão, né? Uma outra visão não, tem um outro estilo de vida, né? Não tem filhos, eles moram sozinhos e trabalham o dia todo fora e vai para casa só para dormir. Né? Então, essa é uma mudança significativa que a gente tem visto. Tem um dado muito interessante que eu tenho na minha pesquisa, né? A partir do banco de dados enorme do GEO Embraesp. Embraesp é a empresa brasileira de estudos do patrimônio, né? Que registra todos os lançamentos imobiliários de São Paulo, né? Toda a região metropolitana. E aí você pega um recorte de uma década que eu faço, né? Por exemplo, de 2012 a 2022, primeiro a gente vê um aumento exponencial de lançamentos de um só dormitório, né? E o segundo dado que chama muito atenção, ou seja, os lançamentos de um dormitório superou todos os outros, de 2, 3 dormitórios. Então, há essa tendência, né? Que a gente observa na paisagem. Uma outra tendência que chama muita atenção, que ao longo de uma década, se você olhar de 2012 a 2022, a área útil médio desses apartamentos caiu significativamente. O 27 metros que você mencionou é a área útil média de um lançamento imobiliário hoje, né? Tanto que isso virou o padrão, né? O que antes era, né, num outro período, né, num período diferente do mercado imobiliário, um período expansivo que foi entre 2009 a 2013, 14, o padrão era 45 metros quadrados de 2 dormitórios, né? Hoje essa não é mais a tendência, né? E a tendência é diminuir ainda? pelo que nós ouvimos. Pelo que a gente está observando. Nossa, aí não dá. Eu já achei ruim morar no de 27 metros quadrados sozinho. Gente, infelizmente, tudo que é bom acaba, né? Eu me comprometo, tá? Com o que eu falo, então vai ter essa questão da parte 2 na segunda temporada. Espero que vocês aceitem, né? E voltem também. Eu vou dar o recadinho aqui do Ospod Studio. A Maia tá muito esperta aqui, né? Já lançou. Bom, gente, esse espaço, né, que o Giro de Ideias utiliza, é o espaço do Ospod Studio, fica aqui em Osasco. Então, se você tem fácil acesso a Osasco, né, pensa em tirar ali o seu projeto do papel, né, a gente super recomenda o Ospod Studio, estrutura, mesa, microfone, cadeira, ar-condicionado, isso ajuda, né, a gente ter um episódio de qualidade e também preços acessíveis. Então, se você tem interesse em fazer um podcast, a gente recomenda Ospod Studio. Ti, quer falar alguma coisa do nosso parceiro, Ospod Studio? Gratidão, né, pelo suporte sempre, muito bem tratado.
Esse ar-condicionado aqui, minha mão tá congelada. Tá, vai tá bom aqui. Lá fora tá pior, hein? Exatamente. Vai dar um choque térmico lá. Não, mas seria legal. Isso. É um lugar bem estruturado. Eu vou pedir, obrigado, Maia, né, por atividade ali, mas vou deixar o último recado pra vocês, né, tanto o Rodrigo, tanto o Bruno. Falem o que vocês quiserem. Cara, a gente tinha muita pergunta ainda pra fazer. Tinha. Né? Eu vou deixar até esse roteiro salvo aqui, a gente vai concluir. E depois a gente faz um overview ali do que faltou e tudo mais. Mas realmente, infelizmente, já é um tema também que a gente tá vendo do tempo. É um tempo curto. Não é um desabafo, é uma realidade, né? Porque o papo fica tão bom que aí na hora que começa a encaixar ali, dar alguns exemplos e tudo mais, infelizmente acaba, né? E aí a gente deixa vocês falarem bastante, porque se a gente ficar fazendo muita objeção, vai se perder ali o raciocínio, né? E a gente Exatamente. entendeu que vocês precisam ali, de fato, ali... falar o que vocês têm pra falar e tudo mais, mas quando chega na parte final da gente tirar dúvidas e tudo mais, acaba. Bom, primeiro agradecer, né? Obrigado aí por terem vindo de novo. Eu já agradeci, mas gosto de agradecer novamente. O tempo é muito importante. Vocês se deslocaram pra vir aqui, aceitaram. Então, muito obrigado por aceitar aí, ter contribuído. Ti, quer falar alguma coisa? Eu também, gratidão total. Até porque vocês têm família, tem o tempo de vocês, tem o carnaval aí. E vocês tiraram tempo, só pra quem não sabe, hoje é sábado de carnaval. Eles exatamente. estão aqui. Então, assim, gratidão total por compartilhar com a gente conhecimento acadêmico que vocês têm, tá? E aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem... Passem um recado, assim, informal mesmo, um recado justamente do tema que vocês dominam muito bem, e aí a gente dá um tchau pra galera. Fiquem à vontade, a ordem que vocês preferirem. Vai lá, Bruno. Dá um... Eu que agradeço, na verdade, a oportunidade. É a primeira vez que eu estou participando de uma experiência como essa. Foi sensacional. Realmente, muito obrigado. Comentei com o Thiago antes, né, de que em tempos de desinformação e fake news, é louvável realmente a iniciativa de vocês de trazer temas tão importantes, né, e torná-los democráticos, porque a internet permite isso hoje em dia, né, de que uma gama de perfis tenha acesso a essas discussões. Espero que a gente tenha, que eu particularmente, né, e com a contribuição do Rodrigo, tenha contribuído aí para pelo menos pensar, né, um pouco sobre essas questões, né, e o que nós vimos aqui, o que nós discutimos, na verdade, são dois modelos conflitantes de entendimento da cidade, né, de modo geral, e da habitação, né. Enquanto um modelo entende a cidade enquanto uma oportunidade de ganhos, de negócio, né? E um outro modelo que pensa a cidade para as pessoas, né? E o mesmo pensamento vale para a habitação, né? Enquanto a regra geral hoje, né? Pelo que nós vemos, as pessoas pensam a habitação como uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de tirar vantagens, né? Às custas de muito suor aí, de muito trabalho, de muitas pessoas que vivem em situações precárias, né? E se deslocando durante longos períodos, né? Então a gente precisa achar um meio termo nesses dois projetos diferentes que existem de sociedade, né? E de cidade e de habitação, né? Então, nesse sentido, foi só uma pequena contribuição aí, e espero, caso haja essa segunda parte aí, farei questão de estar presente, tá? Obrigado, Dodô, obrigado, Thiago, e os colegas aí do suporte técnico também. Foi realmente uma ótima experiência para mim. Top, a gente que agradece. Bom, é sempre muito bom estar falando, né, com uma audiência mais ampla. E eu acho curioso que quando a gente trata de questões a respeito do imobiliário, né, embora elas sejam dotadas de certa complexidade, né, algumas coisas que são ditas, algumas análises que foram feitas aqui por mim e pelo Bruno, mas é interessante como isso mexe com o interesse das pessoas, né? Quando você começa a falar, as pessoas ficam, nossa, mas é isso, né? Que coisa, né? E ficam indignadas, tal, porque ao fim e ao cabo, né, todo esse estudo, essa investigação que a gente realiza é justamente para evidenciar, né, como a justiça social e o chamado direito à cidade, cada vez mais ele vem sendo sequestrado, né, por agentes aí que têm esses interesses que são distintos e são interesses diversos daquele que a população tem, que é o direito, que é a vontade de habitar e ocupar espaços, né?
para ter uma vida minimamente boa, né, dentro dos grandes centros urbanos. Então eu acho que tratar desses temas e levar e trazer esse entendimento com uma linguagem um pouco mais fluida, mais solta até, e trazendo exemplos, né, e ilustrando determinadas situações é bastante louvável, e a gente fica muito satisfeito em poder compartilhar e poder levar o nosso trabalho aí para quem assim desejar, tá? Eu agradeço, Thiago, Dudu, e a gente se coloca à disposição, né? Me coloca à disposição aí. Inclusive, até sugiro uma pauta aí que a gente marca um dia só para falar sobre a questão da dita financeirização da Seria um bom produção tema. imobiliária. Aí o negócio... Dá pra destrinchar mais ainda. Não quero deixar ninguém triste, tá? Não. Mas vai. Só quero informar as pessoas do que tá acontecendo. Boa. O que a gente vai fazer com isso, aí a gente vai ter que resolver em outras frentes aí, né? De política e organização social, tá bom, Já gente? fica aqui um tema no nosso radar. Pra Legal. gente pensar no Já. na segunda temporada. Eu fiquei Fechou. sabendo agora. Foi anunciado agora. Gente, obrigado, Bruno, obrigado, Rodrigo, tá? Sintam-se assim, à vontade pra... eu quero voltar, quero falar de outro tema, assim como você já sugeriu. E é Indicar isso. outras pessoas. Também. Da área acadêmica. E, gente, é isso. Temos que encerrar aqui, né? Infelizmente. Obrigado, até a próxima. Galera, você que gosta do nosso conteúdo, visualizou, curtiu, dá um like aí, né? Dá um curtir, segue a gente no YouTube, no Spotify, acompanha a gente que a gente vai trazer temas diferentes, né, Ti? Exatamente. A gente traz assuntos diferentes ali e que é de agrado de todo mundo, tá bom? Muito obrigado, valeu pessoal. galera. Um abraço. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Valeu. Falou.